Gênesis 2:18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Embora na sua Bíblia pode ter aí o subtítulo A Formação da Mulher, e isso aconteceu, aqui começa também a formação da família. É o primeiro casamento, Adão e Eva. Nós podemos ver isso, versículo 22, que diz assim, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Depois de ter dado nota máxima para tudo que criou, no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, Deus viu algo que não era bom. E o que não era bom? Que o homem estivesse só. E para que isso viesse a ter uma situação agora diferente, Deus traz a mulher e faz a mulher, e ali estabelece o casamento, a família. Vou dizer uma coisa que talvez alguns aqui não saibam: casamento não é para todos. A gente vive numa cultura que é costume empurrar todo mundo para o casamento. Deu 15 anos, cadê o namorado? Cadê o namorado? Cadê o namorado? Obviamente, o namorado para noivar e para casar. Mas a Bíblia mostra em Coríntios 7 que casamento, ele é uma espécie de dom, uma espécie de vocação, não é compulsório. Eu sou homem, eu preciso casar. Eu sou mulher, eu preciso casar. Nem o celibato é compulsório. Então a pessoa precisa descobrir se ela tem realmente esse dom ou essa vocação para o casamento ou para o celibato. Infelizmente, a maioria descobre quando? Quando já casou. Aí ela entra numa relação, por exemplo, uma pessoa que ela vivia bem solteira, mas aquela pressão de que tem que casar, ela entra no casamento, aí para ela o casamento vai parecer o quê? Uma prisão. Porque casamento é lugar de satisfação, dar satisfação. Casamento é lugar de responsabilidade com o outro. Casamento é lugar de altruísmo, não é de egocentrismo, é você visar o bem do outro. Então, principalmente nessa geração, o maior problema que acontece nos casamentos é a pessoa, principalmente o homem, ele entra no casamento e ele quer continuar tendo uma vida de solteiro. Então, isso vale para os solteiros agora, né? Quem casou agora é só orar e pedir a Deus graça. Porque às vezes a pessoa entra no casamento, quando ela está lá dentro, ela diz: meu Deus, é isso que a Bíblia diz que é bom, é isso que os pastores pregam que é uma bênção. O casamento é bom, o casamento é bênção. A questão é quem está dentro do casamento e desenvolvendo o casamento. Então, se você é solteiro e solteira, peça a Deus que lhe mostre: Senhor, eu tenho dom para o casamento, eu tenho dom para o celibato, a solteirice. Não pense que celibato é coisa de igreja católica, não. Eu conheço pastores que viveram a vida toda solteiro. John Stott, um grande exegeta,
foi solteiro a vida toda, morreu pouco tempo, com 94 anos. Talvez por isso ele deve ter durado tanto, amém, igreja? Brincadeira, brincadeira. Então, eu já disse para minha filha: filha, será que você não tem vocação para ser uma freira gospel? Ela: não tenho, não tenho. Mas já disse que não tem, então ela deve ter razões para saber que não tem. Aí a gente vive nesse contexto que nós estamos vivendo, ocidental, onde o homossexualismo é praticamente uma ordem, é um imperativo da cultura vigente. Então, às vezes, a gente vê nosso filho ou nossa filha sem namorar, já fica preocupado. Meu Deus, será que minha filha é homossexual? Será que meu filho é homossexual? Já fica preocupado. E, às vezes, até acaba empurrando o filho ou a filha para relacionamentos errados, só para... Não, minha filha não é homossexual, meu filho não é homossexual. Casamento é coisa séria. Por que casamento é coisa séria? Alguém poderia dizer alguma situação? Ele é coisa séria porque foi instituído por Deus. Casamento é muito bom. Por quê? Porque é plano de Deus. Vai ficar nós dois aqui de ping-pong. Plano de Deus, instituído por Deus. Só que o mesmo Deus que instituiu o casamento para aqueles que têm a inclinação do casamento, para aqueles que têm o dom do casamento. E eu conheço pessoas que têm inclinação para não casar e não são homossexuais. São mulheres bem resolvidas, são homens bem resolvidos e que vivem a solteirice para a glória de Deus. E viver solteiro não é viver descomprometidamente, como alguns dizem assim: quero morar sozinho. Mas morar sozinho para ele ou ela é levar um final de semana alguém para casa, para o apartamento, e ter relações sexuais e ficar com... Isso não é coisa de crente. O crente que entende que ele tem o dom do celibato, ele vai viver sozinho no sentido conjugal, no sentido sexual. E ele vai viver bem, ele não vai viver se desesperando, morrendo por isso. E tem aqueles que não, eu preciso casar, eu quero ter uma família, eu quero ser pai, eu quero... Por quê? Ambas as coisas têm os seus desafios. Tanto ser celibatário quanto ser casado tem o pró e tem o contra. O celibatário pensa: lá afinal não vou ter ninguém, não tem isso, não tem aquilo, ficar sozinho, são coisas. Mas em compensação hoje, ele quer viajar, bota a mala nas costas, não precisa combinar com a esposa, não precisa combinar com o filho, não tem ninguém esperando por ele, não tem comida para fazer, não tem nada, vou viajar, vai com Deus. O casado não é assim. Pode falar nisso. Eu queria que alguém me ajudasse aqui com o microfone, fica melhor, né? Tem água. Bruno, ajuda aí, Bruno. Já está indo aí. Leve para a mamãe, já está ali. Não foi Bruno, mas foi Júnior, para a mamãe. Não é polêmica, viu? Não é polêmica. Foi seu filho que disse, é incrível. Quando fala assim na questão, a pessoa tem um dom ou não para casar, assim, o casamento, ele foi instituído por Deus. Então, não é bom que o homem nem a esposa esteja só. Há uma diferença aí, no meu entender. E eu acho que, biblicamente, é assim. Quando o ser humano escolhe, decide não casar, é porque existe assim, eu vou servir a Deus melhor acompanhado ou solteiro. Porque assim, Deus nos criou para sermos servos dele. Isso. E não eu optar, não, eu não quero casar, não vou casar. Então assim, ele está decidindo sem consultar a vontade de Deus. Não é? Porque Deus nos chamou para servir. Então a minha decisão de casar ou não, é assim, se eu vou servir a Deus melhor, estando só. Eu acho que é nessa questão aí a decisão. Não é? E não simplesmente porque eu decidi. Afinal de contas, quem dirige a vida do cristão é Deus. E se Deus mandar que ele casar sem querer, ele tem que obedecer. Por quê? Porque no casamento, Deus trabalha a vida dos dois. Para o serviço e para o relacionamento. Exatamente.
Foi ótima a sua colocação, porque ela elucida e esclarece. Então, participação assim é importante, para elucidar e para esclarecer, e não para complicar. Então, eu disse que é um dom, conforme 2 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. E o dom, ele não é da pessoa. O dom, ele é concedido por Deus. Se eu simplesmente, em uma posição egoística, digo assim, Deus me livre casar, está entendendo? Por uma decisão egoística, não quero casar porque não quero dar satisfação a ninguém, porque não quero isso, não quero aquilo, não quero ter dor de cabeça, não quero mulher gritando no meu ouvido, nem homem mandando em mim. Então isso é uma decisão egoística. Mesmo ela ficando só, ela não vai cumprir os propósitos de Deus. E como você bem disse, as nossas decisões, antes de tudo, devem ser para a glória de Deus e não para satisfazer o meu ego. Então tem pessoas que tomam sim essa decisão de dizer assim, não quero casar, mas não por uma vocação nem por um dom, mas por uma atitude egoística. Mas o dom é Deus que concede. Quando Deus fala, não é bom que o homem viva só, mas isso inclui também não simplesmente o casamento, mas outras situações, porque nós somos seres sociais. E dentre esses homens que Deus criou, e mulheres também, existem aquelas pessoas que vão ter o dom. Como eu disse, eu conheço pessoas aqui da igreja, crentes, que já conversou comigo dizendo assim, eu vivo bem, eu estou bem, não sinto falta, sirvo a Deus com maior alegria, com maior prazer, e vive para a glória de Deus. Talvez essa pessoa, se pressionada pela cultura, pela família, pelos amigos, entra numa relação de casamento, provavelmente vai passar apuros, porque vai contra aquilo que está dentro dela, que é seguir solteira, seguir essa vocação, porque existe vocação. Casamento, gente, e a maioria só descobre quando entra, é sério e difícil. Quem é casado, levante a mão. Muito bem, agora vou contar com a sua sinceridade. Casamento é difícil. Quem acha que casamento é difícil, levanta a mão. Por que é difícil? Porque nós não estamos casados com anjos. Vê Priscila, cara de anjo ali, coisa linda. Mas pergunta a Josué se ela é um anjo. É quase um anjo. É uma das casas que eu gosto muito de ir. É a casa de Josué e Priscila. Você sente o cheiro de família. Mas são dois pecadores. Por isso que é difícil. Mas aí, Deus bom, fez o casamento bom e estabeleceu o quê? Princípios. Casamento de Deus, casamento do Senhor, casamento de crente, heterossexual. Homem e o quê? Mulher. Pode levantar bandeira, pode fazer aquele negócio que eles vão tudo para um lugar só, esqueci o nome, parada. Pode fazer tudo, não existe aquele casamento. Pode fazer leis, Congresso pode estabelecer leis, mas para Deus, casamento é heterossexual, entre homem e mulher. A cultura está apertando, as leis estão apertando, e pasmem, crentes, ou pelo menos entre aspas, ou o religioso, como o pastor Fábio pregou aqui, estão cedendo, estão flertando. Por isso que a gente precisa cada vez mais falar o que a Bíblia diz, mesmo a custo de ser censurado, cair ali o YouTube, ou alguém vir aqui prender. Mas a verdade de Deus, ela precisa ser explicitada, porque lá fora o pessoal está vindo com toda a força, e acaba que alguns crentes, entre aspas, todas as aspas, ou religiosos, como o pastor pregou aqui, estão flertando e diz, por que não? Por que não? Eu conversava com uma pessoa e explicava alguns princípios bíblicos e ela dizia assim, eu não penso assim, crente. Eu não penso assim. Irmãos, veja o tipo de situação que nós estamos. Eu não estava falando da minha opinião, eu estava falando, a Bíblia diz isso, isso e isso. Eu não penso assim. Ora, como crentes, nós somos chamados a crer e obedecer, ou a olhar para o texto e dizer assim, eu não penso assim. Então,
voltando à temática do casamento, e tudo isso que Nício falou é muito importante. O Deus que estabeleceu o casamento, Ele estabeleceu também princípios heterossexual. Só homem e mulher. Monogâmico. Não pode ter infidelidade, uma terceira pessoa. Qualquer um de nós aqui conhece histórias de casamentos que foram assolados, destruídos, filhos marcados por conta do momento que esse aspecto monogâmico foi quebrado. Quando a infidelidade chegou, feridas foram criadas, uma série de coisas. Então, se eu entro pelo caminho diferente do que Deus estabeleceu, eu vou sofrer. Não é o casamento que é ruim, é quem está dentro do casamento que complica a situação. Porque se dentro do casamento se cumpre os princípios que Deus estabeleceu, heterossexual, monogâmico, não tem espaço para terceiros. O terceiro aí, no caso, seria só Deus. Como diz a palavra, cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Homem, mulher e Deus. Outro princípio. O casamento é monossomático. Monossomático. O que é isso? Os dois se tornam uma só carne. E isso fala, obviamente, da questão sexual. Agora, dentro do casamento, o sexo está liberado, o sexo está ordenado e o sexo deve ser praticado. Se fora do casamento, quando solteiros, o sexo é pecado de fornicação entre solteiros, o sexo é pecado de adultério entre casados, fora do casamento. Dentro do casamento, a não prática, devido às condições de cada casal, obviamente, dentro do casamento a não prática também é pecado, e dentro do casamento ele é ordenado. Ouvi uma história ontem, casal casado, 10 anos sem relação sexual. Não eram doentes e nem tinham 90 anos. Vamos dizer que eles estavam naquela idade ativa. Mas por quê? Ela não queria. Questões de informações que recebeu como criança. Não foi abusada. Porque alguém pode dizer, ela deve ter sido abusada e tem traumas. Tudo isso é uma situação. Não foi abusada. Não queria. E ele, eu acho que para não, sei lá, agredi-la ou também errado, sei que 10 anos. O que aconteceu? Ruínas. Porque estava descumprindo um princípio de Deus. Não quer fazer sexo, não case. Porque dentro do casamento, esta é uma das implicações. Se você casou, esse é um dever. É um dever. Coríntios coloca como dever. É uma dívida do homem para com a esposa e é uma dívida da esposa para com o marido. E diz mais lá esse texto que esse aspecto sexual do casal, dentro da realidade de cada um, ele precisa ter uma certa constância para isso não ter brecha para Satanás. E quantas pessoas, quantos casamentos estão fragilizados nesta área? Quantos crentes têm tabu em relação a falar sexo? Parece que é palavrão, mas não é. Foi criado por Deus, é obra de Deus, é dádiva de Deus. Agora tem um lugar certo. Qual é o lugar certo? O casamento é igual um rio. Um rio, quando ele está com seu fluxo normal, ele é abençoador para a sua região. Mas quando esse rio, devido a uma enchente, ele transborda, ele causa tanta destruição ao seu redor. A gente vê isso quase todo dia no jornal, na televisão. É o sexo. Dentro do casamento, ele é uma bênção. Ele é uma dádiva. Mas fora, ele é destruidor. Ele é destruidor. Foi Deus que estabeleceu. Agora, dentro do lugar certo. Então, o Deus que criou o casamento, ele estabeleceu princípios.
heterossexual, monogâmico, monossomático. E agora o bicho vai pegar. Indissolúvel. Indissolúvel. Até que a morte se separe. Mais uma vez, temos uma situação que a gente precisa abrir um parênteses. Você já viu, e eu vejo bastante, porque a gente está sempre envolvido na realização de casamentos, e aqui quero dizer com muito respeito, e com respeito com a educação, que eu não faço casamento de gente que vem trazendo aliança com pet. É um desrespeito. Então você vai fazer um casamento e quem vai entrar com a sua aliança é um pet, não me convide para realizar a sua cerimônia. Quem entendeu, diga amém. Minha avó vai entrar, benção. Meu pai, minha mãe, meu vizinho, minha criança. Agora você botar um pet, o casamento é seu, você bota pet, bota pit, pote, bote tudo. Mas eu também tenho o meu direito de dizer assim, eu não quero fazer esse casamento. Amém, igreja? Amém. Porque os pets estão tomando uma posição na vida que não é brincadeira, não. E falar em não fazer, não faço casamento misto. Meu namorado é incrédulo. Minha namorada, ele é... Não faço. Por que o senhor não faz? Porque a Bíblia, eu entendo que a Bíblia diz para mim não fazer. Então, a vida é sua. Se você é crente e você lê a Escritura, você vai ver que Deus não autoriza casamento misto, mas a vida é sua. Você casa com quem você quiser. Só queria dizer aqui, principalmente para os solteiros, né, adolescentes, jovens, que ainda vão casar, que você, nem ninguém aqui é mais sábio do que Deus. Pense nisso, você não é mais sábio do que Deus. Então, se Deus estabelece uma situação, é melhor a gente obedecer aquela situação. E falando do casamento, ele diz, não entre em julgo desigual. Ali fala de tudo, fala de sociedade, fala de negócios e fala também de relacionamento. Por quê? Porque Deus vê, como o pastor Fábio falou aqui hoje de manhã, o crente é luz e o não crente é trevas. Ele pode ser bonzinho, honesto, ter uma moralidade, às vezes maior até do que o crente, ter uma índole maravilhosa, mas aos olhos de Deus ele é treva. Treva. E Deus diz, não pode haver comunhão entre quem? Trevas. Quer casar, case. Quem manda em você é seu pai, é sua mãe, é você. Agora não queira obrigar o pastor a fazer o seu casamento. Porque do jeito que você tem direito, o pastor também tem direito. Amém? Mas eu, sendo você, não entraria em casamento misto. Vai sofrer. Mas eu conheço fulano que casou, não sei o quê, e veio para a igreja. Vai perguntar o preço que ele ou ela pagou, até o fulano vir? E não invalida a desobediência. É desobediência. Entendeu, irmãos? Então, voltando aqui. Se tem os princípios, eu preciso obedecer aos princípios. Quantos casamentos estão ruins porque estão dando brecha nessa área da questão conjugal, da questão sexual? Não quero, não faço, não tenho uma explicação. Se está doente, está doente. Vamos esperar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Está doente, vamos tratar, vamos pedir graça a Deus. Agora, por uma questão, às vezes, de ego, ou diabolicamente, de castigo, quem está entendendo, levante a mão. Está entendendo o que é castigo? Aí a moça que pregou aqui semana passada, ela disse, não bote de castigo não, porque tem quem tire. A gente tem que ficar atento a essas coisas. Então o casamento, irmãos, além de ser sério, é difícil. E a gente não pode estar nesse ambiente de casamento sem vigiar, sem ser sério, sem buscar cumprir os nossos papéis. Agora vamos falar dos papéis, aquela passagem conhecida. Vamos para Colossenses, por favor. Alguém quer falar, alguém quer perguntar, alguém quer contribuir? Fica à vontade. Eu acho que tem muita gente aqui capaz de contribuir, gente que é casada há muito tempo. Se você quiser contribuir, por favor, fale. Papéis.
Abriu lá em Colossenses? Pensei que Rebeca vinha falar. Abriu lá em Colossenses 3. Colossenses 3. Antes do papéis, uma palavrinha para quem é solteiro, ou divorciado e quer casar de novo, ou viúvo. Solteiro, jovens, gente que divorciou, que está hábil para casar de novo, porque o novo casamento só está habilitado se o divórcio tiver causas bíblicas. Se não tiver causas bíblicas, o novo casamento não está habilitado. Pode casar, mas vai casar sem a ordenança de Deus. Então tem que ter causas bíblicas para separação para um novo casamento. Não é tipo, abusei da sua cara, não quero mais. A gente briga demais, é incompatibilidade, estou fora. Aí vou, arrumo outra ou arrumo outra. Nem pense que Deus está... nem pense que Deus está autorizando isso. Mas o pastor fez, o problema é de quem fez. Não significa que quem fez está ali autorizado por Deus para fazer uma coisa que a palavra de Deus, ela não ensina. Entenderam, sim ou não? Entenderam, sim ou não? Muito bem. Então, solteiros, como eu ia falando, viúvo, divorciado legalmente, biblicamente, gente que nunca casou, cuidado nas suas escolhas. É uma coisa séria o casamento, é uma coisa de Deus o casamento, mas você precisa ser cuidadoso na sua escolha. Não vá com desespero, não vá de qualquer jeito, vá com temor, vá com oração, vá com humildade, escute pessoas boas, sérias, bíblicas, que te cercam. Não vá afoito, porque às vezes você, por exemplo, divorciado ou viúvo, sai de uma situação ruim, entra numa situação pior. Ou solteiro, que está pressionado, porque a idade está passando, os dias estão passando, e ele não vê, ou ela não vê, e fica aí, o primeiro que passa pega. Olha, se vocês pudessem conversar com muitos casados, que dizem assim, rapaz, eu acho que eu me precipitei. Vocês solteiros iam se surpreender. De quanta gente que hoje olha e diz, era para me ter ouvido fulano. Era para me ter ouvido ciclano. Era para eu ter esperado mais. Entrou, agora é oração e pedir graça a Deus. Amém? Não adianta. Agora entrou, oração e graça e milagre, ajuda Deus, venha cá, Senhor, e vai. Mas eu tenho certeza que muitos casados aqui poderiam sentar com solteiros e dizer assim, olha, tenha cuidado nas suas escolhas. Tenha cuidado com o seu coração. Escute A ou B ou C, que é mais experiente. Porque muitas pessoas, na rebeldia, têm entrado em relacionamentos que depois vão fazer a pessoa chorar. Então, eu abri esse parênteses para os solteiros. Cuidado nas suas escolhas. E eu digo sempre, é melhor só do que mal acompanhado. Um mau casamento, ele é parecido com o inferno. Essas são as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Um mau casamento, ele é parecido com o inferno. Briga todo dia, confusão todo dia, desgaste todo dia, vontade de matar o outro todo dia. Não tem prazer de estar junto. Não tem carinho, não tem toque, não tem palavras de amor, de respeito. É só crítica, é só azedume. Quem tem prazer de voltar para uma casa dessa? Quem tem prazer de estar num ambiente desse? E aí está o filho vendo isso, está a filha vendo isso. Que visão de casamento que esse filho vai ter? Aí vai dizer, o casamento não presta. Não é o casamento. É o casal que é ruim. É o casal que não faz, que não atenta àquilo que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, independente da parte do outro. Aí fica, ele não faz, eu não faço, ela não faz, eu não faço. Morre os dois abraçados, miserável. Faça a sua parte para você ficar pelo menos livre diante de Deus. Se o outro não cumpre, se a outra não cumpre, isso não é motivo para você não cumprir. Mas fica um querendo ser pior do que o outro. Aí quem é que quer viver num ambiente desse? Ninguém.
mas porque estão descumprindo aquilo que Deus colocou como princípios e como papéis. Então, solteiros, cuidado na escolha. É melhor só do que mal acompanhado. 2 pecadores levantaram as mãos. Pode falar o primeiro. A primeira ali, Rayane. Cadê o microfone, pastor João? Quem é essa aí? Fale, filha. Fique de pé, por gentileza. Pastor, Como é seu nome? Joelma, mãe de Leandro e Jamine, esposa do Lucimar. Bênção. Leandro está namorando. Quem não me conhece. Leandro é o quê, pastor? Leandro está namorando. Tá, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. E não foi para provar nada a ninguém. Glória. Pode pastor, falar, irmão. A fala de Deus é até que a morte o separe. No Novo Testamento, Jesus esclarece que quem criou o divórcio foi Moisés. Por quê? Por causa da dureza dos vossos corações. E eu entendo que todo mundo sabe que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Então, esse é o caminho para quem já está num casamento. Coração quebrantado e contrito, para você não ficar com uma dureza de coração e daqui a pouco você nem vai enxergar isso. O coração está duro e você não vai enxergar que seu coração está duro. Você vai achar que o erro é no outro. Mas se o casal são 2 pessoas, se pelo menos uma estiver quebrantada e contrita, Deus vai começar a atuar através dessa pessoa. E eu entendo assim, mas eu estou com uma pessoa que me faz raiva todo dia. Aí Jesus mandou eu perdoar 70 vezes 7 aquela pessoa, fora as outras pessoas, certo? Então, naquele dia, eu tenho o direito de perdoar aquela pessoa 490 vezes. Deus tenha misericórdia de nós, né? Então, eu tenho que trabalhar isso, o perdão, né? A respeito daquela pessoa. Como que Deus vai trabalhar o perdão na minha vida, se eu estou ferida todos os dias por essa pessoa eu fico perdi a palavra, porque eu tenho que perdoá-la 490 vezes, ela me dá essa chance, ela proporciona isso a mim, certo? E aí eu estou ferida, só na presença de Deus, só em oração. Se eu estou com raiva e eu vou orar, e aí eu vou orar por aquela pessoa e por mim. E Deus vai começar a atuar, e daqui a pouco aquela pessoa, o meu coração, mesmo aquela pessoa me fazendo raiva, eu vou orar por ela e daqui a pouco a raiva não vai dominar mais o meu coração e automaticamente eu vou orar por aquela pessoa todos os dias e assim Deus vai mudar o coração daquela pessoa através de mim, se eu estiver quebrantada e contrita diante de Deus, né, na presença de Deus, esperando no Senhor. Essa frase, para mim, é esperando ali, certo, em oração. Muito bem. E aos jovens, pastor, eu quero dizer, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aos jovens, aos solteiros, certo? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se alguém tiver algum argumento contra uma coisa que é boa, agradável e perfeita, eu preciso saber, certo? Certo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E o Espírito Santo, eu tenho ele como aquela pessoa gentil que fala ao meu coração e que inclina o meu coração para fazer a vontade de Deus. Então, Deus nunca vai me forçar a fazer uma coisa. Ele vai mover o meu coração e eu vou fazer aquilo com gratidão. Tá certo. Entendeu? Obrigado, irmã.
Deus abençoe. Como a irmã disse, nós devemos perdoar, sempre, dentro ou fora do casamento. Rayane, casada, mãe de uma filha linda de 6 meses e que é minha vizinha, né? É a criança mais simpática. Pastor, uma dúvida. Se eu estou me relacionando com uma pessoa que se diz crente, né, frequenta a igreja, tem todo aqueles cacuetes de crente, enfim, se diz crente. Mas eu moro com os meus pais e os meus pais desaprovam esse meu namoro, essa minha relação. Se eu casar-me com essa pessoa, eu estou desonrando os meus pais? Bom, eu vou falar o que eu entendo e como é na minha casa. Se minha filha, como é o caso, mora na minha casa, é sustentada por mim e minha esposa, ela tem que seguir as regras da nossa casa dentro do que a Bíblia prescreve. Se ela quiser continuar morando conosco, ela tem que estar submissa às nossas regras bíblicas. Também não é regra de déspota, porque eu sou seu pai, não, bíblicas. Então, ela vai seguir aquilo que a gente colocar para ela. Se ela achar que não deve obedecer, no nosso caso, a nossa filha é de maior, ela já trabalha, e ela disser assim, olha, para mim não dá não esse negócio, estou indo, vá com Deus. Mas, dentro da nossa casa, ela vai ter que namorar com quem a gente permitir. Amém? Isso é na minha casa. Você, na sua casa, você faz como você quiser, dentro de acordo com a Bíblia. Pastor, agora, cadê? Pastor Wallace. Pensei que era do céu essa voz, sabe onde é? Meu Deus! Eu pensei que eu ia receber um raio. Fala aí, meu. Raio não, mas faz E cair o cara coluna tem de logo fogo, o nome, né? o cara tem nome de Elias, o profeta do fogo, aí eu já fiquei. Sobre a importância, a seriedade do casamento. Né? Quando a gente olha para o texto lá em 1 Pedro, no capítulo 3, do finalzinho, versículo 7, vai dizer assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo considerações para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A explicação ideal disso é se o camarada tratar a pecadora do seu lado, assim, fica com raiva, com briguinha dentro de casa, até as orações dele são interrompidas diante de Deus. A oração do homem. Se o homem... Exclusivamente do homem. Se o homem... É o princípio, né? A miserável também entra. Mas o texto está dizendo assim... O que é isso aí? É por isso que eu particularmente, sempre vejo, apesar de alguns homens chegar perto de mim e ficar buzinando, eu sempre vejo a responsabilidade do lar no homem. Eu não consigo ver de outra forma. Para mim, o homem é o responsável de tudo no lar. Deu certo, deu errado, é ele. Mas foi ela que fez. Mas o responsável é você. A Bíblia diz que o homem que não tratar bem a sua esposa, as orações dele não são respondidas. Qual é a ideia aí? Viva bem, vive em harmonia, cuide bem da sua esposa, seja sensível às necessidades da sua esposa, emocionais, físicas, materiais, espirituais, sobretudo. Seja um líder amoroso da sua casa e da sua esposa, porque quando o homem ele é rude com a esposa, quando ele é grosso, jumento, cavalo, as orações dele não são respondidas por Deus. E é simples você perceber isso. Você que tem filha, homens aqui que tem filha, homem, você é pai de filha. Você é pai de filha. Sua filha arrumou um namorado. Benção. Você vê que aquele camarada, daqui a pouco, no meio daquela relação, a menina está triste, a menina está desanimada, já não está tão empenhada no estudo, no trabalho. Daqui a pouco você vê a menina
no quarto, acabrunhada, chorando, não sei o quê. Aí você, o que é, minha filha? É porque o namoro tá assim, o cara... Aí daqui a pouco você vê uma grosseria dele com ela, mas ela é cabeçuda, ela casa com aquele miserável que trata mal. Qual é o pai que tem prazer de ajudar esse genro, vendo o genro maltratar a filha? Não tem. Ele chega lá e diz: sogrão, estou pensando em fazer um investimento, isso e aquilo, o senhor pode me ajudar? O pai, às vezes, até quer ajudar por causa da filha, mas ele não ajuda, e ele não tem prazer de ajudar, porque ele está vendo a sua filha ser maltratada. Aplicando o texto que Elias leu, nossas esposas são filhas de Deus. Só isso. Nossas esposas são filhas de Deus, mulheres de Deus. E a ordem é amar. Aí eu estou lá, ó, só metendo pau, só sendo grosso, só furando o olho, só espizinhando. Tu acha que Deus vai atender a minha oração uma vez que eu estou ofendendo a filha dele? Não vai. Pais, homens, eu falo isso sempre e vou falar de novo. Pais, homens, cujas filhas estão sob o seu domínio. Namoro ruim, quem termina é você, miserável. Você está vendo sua filha aí morrendo, espizinhada, sofrendo, e o namoro lá, e o cara é ruim. Não é que você ache, não é uma atitude dele, não é uma atitude só, ninguém pode ser julgado por uma atitude, nem boa nem ruim, mas você está vendo que o negócio é ruim. Você tem que chegar para ela e dizer: termina esse namoro. Mas eu gosto dele. Termina esse namoro. Mas eu vou me matar. Termina esse namoro. E se ela não terminar, e se ela fugir, e se ela casar com ele, problema dela. Mas você fez a sua parte. O que não pode é você ver a sua filha sofrendo na mão do pilantra e você sendo conivente com aquilo. Porque só quem é pai, não é pai banana não, sabe o trabalho que é para você educar, botar no colégio, criar, ensinar princípios, trazer para a igreja, batalhar espiritualmente, para depois chegar um mala e tome sofrimento. E tome sofrimento. E você vendo aquilo, mas ela que escolheu, mas ela é de maior, mas está na sua casa. E se ela está na sua casa, quem manda nela é você. Quantos anos ela tem? 40, quem manda nela é você. Quer fazer o que quer, pague suas contas, more só. Agora eu vou ver minha filha, Deus me livre, Deus me ajude. Vou ver minha filha com mala e achando bom, porque ela gosta dele. Porque ela gosta dele. Oi. Ou o filho com uma mala. Tem isso também. Às vezes o filho está ali com uma miserável, uma trambiqueira, uma piriguete, só querendo chegar às vezes na família, está de olho na família. E o pai vê, a mãe vê, eu já falei com ele, mas ele... Aí sabe depois quem vai sofrer? Você, pai e mãe, vendo seu filho naquele casamento ruim, vendo sua filha naquele casamento ruim. É agora, irmãos, é hoje, vem cá. Vá lá, chame fulano, traga ele aqui. Acabou o namoro, viu? Acabou o namoro. Por quê? Porque acabou. Você está fazendo minha filha sofrer. E sai daqui, senão eu vou pegar o revólver. Brincadeira. Então fica aí para vocês solteiros, sem desespero, com temor no coração do Senhor, com os olhos bem abertos, para não cair em cilada e ficar depois enchendo o gabinete. Pastor, e nós temos que atender você, porque você é ovelha, tem que chorar com você. Mas a vontade que dá é outra, é dizer: eu não disse. Oi, pastor. Oi, Maurina, bom lhe ver, ouvir sua voz, estar aqui no nosso meio. Amém. Glória a Deus, amém, igreja? Amém. Pastor, e também, só uma perguntinha assim. Eita. Casamento também é cultural. Casamento é? É cultural. Certo. Porque se eu sou de uma cultura, eu tenho que entender a cultura do meu marido, que vai ser o meu marido.
Eu tenho que procurar entender isso. Porque cada um vem com uma bagagem, né? Que já vem com uma bagagem. Porque ele vem de uma criação diferente da sua. Exatamente. É uma educação totalmente extrema, ao contrário da sua. E aí, às vezes, vem o conflito dentro de casa. Eu mesmo já tive conflito com meu marido. Muito. Porque eu venho de uma cultura totalmente diferente da dele. Ele é de uma família pequena, a minha família é de família grande. E minha mãe educou todos com princípios. Não deixe toalha molhada na cama, não deixa sapato jogado, meia. É uma coisa chata. Chato demais. Então, eu não estudei culturalmente a cultura do meu marido, e ele veio com aquela bagagem para dentro do nosso casamento, que eu queria ser o quê para ele? Mãe. Ah, não pode não. Não pode. É errado. Muito bem, Maurina. Ótimo. Então, a gente tem que ver isso. Eu quero pegar esse gancho da Maurina para dizer aos solteiros, quer seja viúvo, casado ou nunca casou, que esse aspecto precisa ser considerado. Às vezes, a diferença socioeconômica, você olha assim e diz assim, é besteira. Depois que for para dentro do casamento, não vai ser mais besteira. Diferença até mesmo intelectual. Eu não estou dizendo que não pode. Pode, mas você tem que considerar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Você estudou, você se formou, você procura falar direitinho. Aí você se apaixonou por uma pessoa que não estudou, que tem o mesmo valor que você, mas ela fala, nós vai, nós faz, nós sabe. E você é outro nível intelectual. Isso aqui não é preconceito. Isso aqui é você analisar assim, eu estou disposto a andar com meu marido, meu fulano, que vai me acompanhar por toda a vida, e vai ser assim, assado, ou eu vou investir na vida. O que eu estou querendo dizer é que também essas questões de histórico precisam ser, o quê? Analisadas. Porque na hora que a pessoa está apaixonada, ela não enxerga nada. E também não estou querendo dizer que é um impeditivo. Porque eu via, a própria moça que esteve aqui sábado passado, ela disse, quando eu casei com meu marido, ele era semi-analfabeto. Mas aí nós começamos a estudar, ele avançou, pode acontecer. Mas eu estou dizendo que existem situações que às vezes isso não acontece, e está lá um com vergonha de levar na família, está lá outro com vergonha de levar para tal lugar. Então, tudo tem que ser analisado. Por quê? Porque casamento é coisa séria. Mas quando a pessoa está apaixonada, cega, desorientada, pode descer um anjo do céu e dizer, não dá para você esse negócio, que ele ou ela vai dizer, dá, mas depois a conta chega. Bom, boa, pode falar. Sobre essa questão financeira, pastor, eu acho que isso aí é muito importante, certo? Inclusive, quem quiser me dar um emprego, estamos à disposição. Mas a pergunta é outra, pastor. Em relação à última parte do versículo que o senhor, acho que o senhor passou batido, de sair da casa dos pais, né? Tem aí não passei batido não, eu li. Não, o senhor leu, mas depois não explicou, né? Não, mas não era para explicar. Mas foi mal. Mas porque é o seguinte, estou perguntando porque existem situações, né, em que o casal às vezes passa uma dificuldade, tal. Nesses casos, seria pecado, não seria? Como é que o senhor vê aí? O que não seria pecado ou pecado? Não entendi a pergunta. Por exemplo, o homem deixa os pais e vai morar com a esposa, né? Numa casa, os dois. Certo? Sem condições. Não, com condições. Com condições. Mas acontece algum determinado... Acontece um acidente ou alguma dificuldade financeira. Nesses casos, retornar para uma casa ou outra não teria problema nenhum, não é pecado nem nada, né? Pai é para ajudar filho, na hora da necessidade do filho. Agora eu não posso, como filho ou filha, casar e ficar sendo mantido pelo pai. Aí é pecado. Eu digo que é pecado. Eu caso com a minha esposa, só que eu não tenho emprego, minha esposa não tem emprego, aí meu pai fica me dando tudo. Homem, pelo amor de Deus, quando o texto que Vinícius citou diz, deixa pai e mãe, unir-se-á a sua mulher. Deixar pai e mãe e se unir à mulher significa, você agora é uma pessoa madura, você agora é uma pessoa responsável. Então você não pode tirar a minha filha da minha casa para dar a ela menos do que ela tem lá.
Se for para sofrer, deixa ela sofrer lá como solteira. Então, eu estou apaixonado, eu quero casar, eu estou subindo pelas paredes. Trabalhe, reúna condições mínimas de ter casa, de ter feira. Não é luxo, mas de você dar um lugar digno para sua esposa e case. Agora eu vou casar e todo mês meu pai, tome. Outra coisa fiz tudo isso, casei direitinho, alugamos a nossa casa para viver com o nosso sustento, mas fiquei desempregado. Pai, chegue junto. Vou lhe ajudar, meu filho, minha filha, até você arrumar outro emprego. Arruma outro emprego, ajudar. Pai é para ajudar filho, amém? Mas filho não é para ficar explorando o pai. Filho não é para ficar explorando o pai. Então, existe caso e caso. O cara quer casar, mas não quer trabalhar. Aí é pecado. Quem entendeu? Pastor. Entenderam, sim ou não? Pai é para ajudar filho quando o filho precisa. E o filho não pode viver para explorar o pai. Enquanto ele vai procurar um emprego, ele vai batalhar daqui. Pai, já está, beleza, viu? Obrigado, pai. Tal. Agora, eu vou casar e meu pai vai me sustentar. Esse filho vai me sustentar. Isso não existe. Oi. Pastor. As perguntas estão bombando. Já pode encerrar. Alguém me socorra. Fala aí, Josué. A gente já falou do celibatário, já falou de filho dentro de casa, fora de casa. O que é que o senhor tem a falar, o que a Bíblia fala, de casais que deliberadamente decidem não ter filhos? Pecado. Não por questões de saúde, enfim, mas pecado. Vou casar e não quero ter filho. Egoísmo. A Bíblia diz: crescer e o quê? Pecado. Não querer ter filho do nada assim, sem ser doença, sem ser condição. Agora também não é para ter filho sem condições. Eu vou ter 10 filhos porque a Bíblia manda crescer e multiplicar. A Bíblia não fala sobre isso. Eu tenho saúde para ter filho. Então, biblicamente, eu devo ter filhos dentro das minhas condições. Eu tenho condição de ter um? Ter um. Eu tenho condição de ter 2, meu cônjuge vai ter 2. 10. Quanto mais filho, melhor. Agora, é o pecado. Que pecado é esse, pastor? Pecado de egoísmo. Vai atrapalhar a minha carreira, vai atrapalhar o meu trabalho. Criança dá muito trabalho. Mentira, de Satanás. Porque a Bíblia diz que filhos são o quê? E gente preguiçosa, que não quer gastar tempo com o filho, que não quer parar para ensinar o filho. Então, é gente preguiçosa, por isso que é pecado. Não sei nem se tem gente que pensa assim aqui, que não quer ter filho deliberadamente. Se tiver, continuo falando tudo que eu falei. É pecado, é preguiça, é egoísmo. Você imagina quantas pessoas gostariam de ter filho e não tem? E você pode ter e não quer ter, porque vai marcar, vai trazer estria, vai não sei o quê. O bom era sua mãe ter pensado isso antes, para você não nascer. Era a melhor solução. Amém, igreja? Vou dizer outra coisa aqui, pastoralmente. Não tem nada a ver com casamento, mas vou dizer. Domingo é dia de estar na igreja. Domingo não é dia de andar de bicicleta, correr, jogar bola, ir para aniversário, ir para o sítio. Domingo é dia de estar na igreja. Minha família mora no sítio, vou visitar todo domingo. Está errado. Visite na segunda, visite na terça, visite no sábado, durma lá, mas domingo tem que estar na igreja. Amém? É claro que existem as exceções, mas tem que ser exceção séria, importante. Não invente de fazer casamento de domingo e chamar o pastor. A heresia dupla. Além de ter casado no domingo, ainda chama o pastor para ir no domingo. Não invente de fazer aniversário domingo. Domingo é dia de quem? E você tem quantos dias para fazer suas coisas? 6. Domingo não é opção. Eu não vou, eu não quero ir, eu quero ir para tal lugar. Domingo é dia de estar na igreja. Amém? Zé Fini, acabou. Vamos ficar de pé, antes que eu seja expulso da igreja. Mas eu amo todos vocês, viu? Você que não quer ter filho, você que não vem domingo. A vida é sua, mas eu tenho que falar que eu sou pastor. Amo tudinho. Quem vai casar com pet,
Eu amo tudinho, mas eu não posso deixar de falar o que eu creio e que eu tenho que falar como pastor. Quem quiser visita, fale com a gente. Os pastores estão disponíveis para fazer visita. Pai, nós agradecemos, Pai, e pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Nós não damos conta sozinhos, Senhor. O casamento é difícil. Não obstante ser uma bênção, é difícil. Porque é um ambiente de dois pecadores. Nos dê humildade, Senhor. Humildade para reconhecer os nossos erros como maridos e as mulheres reconhecer os erros como esposas. E como a irmã disse aqui, Pai, viver um quebrantamento, de maneira que nós saibamos perdoar uns aos outros, não guardar mágoa, não segurar amargura, para que não tragamos ruínas para a nossa casa. Nos dê casamentos saudáveis, nunca serão perfeitos, mas nos dê casamentos saudáveis, onde existe amor, alegria, respeito, onde existe carinho, harmonia, onde existe, Pai, a Tua presença reinando e governando. Ajuda os solteiros, quer sejam viúvos, divorciados, ou aqueles que nunca casaram e que desejam casar, a não errarem nas suas escolhas. Ajuda os nossos filhos, as nossas filhas, livra do mal, de relacionamento errado, de amizade ruim, de caminho escorregadio, e aqueles que estão aprisionados em relacionamento ruim, que o Senhor mesmo destrua em nome de Jesus, que o Senhor mesmo desfaça. Se for relacionamento para ruína, se for relacionamento para desgraça, Pai, de solteiros, que o Senhor desfaça em nome de Jesus. E os casamentos que estão em problemas, que o Senhor renove e que o Senhor traga milagres e um novo tempo em nome de Jesus. Nos leve em paz e nos ajude a vivermos nesta cultura caída, neste mundo que jaz no maligno. Nos ajude a viver nesse mundo à luz da Tua palavra, sob o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Vá em paz e não peques mais. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.